bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Estamos ao vivo, são 10 horas 10 minutos na Grande São Paulo. Momento EBT, Escola da Bíblia para Todos. Eu quero mandar um abraço a todos vocês aí do Embu-Guaçu. Alô, Embu-Guaçu! Um abraço aos nossos amigos em Cristo Jesus, a você da Igreja Batista, Igreja Metodista, alô você de Buerarema, sul da Bahia, alô Buerarema, eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Um abraço também a você do Capão Redondo, nossos irmãos do Capão Redondo. Eu quero mandar um abraço a você do Sonda Supermercado. Alô, Sonda Supermercado. São 10 horas e 11 minutos aqui na Grande São Paulo. Eu sou o pastor Roberto Santos, pastor fundador da Escola da Bíblia para Todos. Quero falar para vocês que a nossa escola fica localizada aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, Sala 1, é isso mesmo, nós temos cursos de teologia sistemática, olha aí, ó, olha o nosso certificado e credencial de teologia, olha que coisa linda, é o curso médio avançado em teologia. Se você quiser fazer o curso básico, nós temos o curso básico também. Temos o curso médio e vamos ter futuramente, logo aí, o bacharelado. Isso mesmo. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Nós estamos aqui hoje na sonoplastia Walter Galdino. O Walter está aqui conosco nos nossos estúdios da Sala 4. Walter Galdino está aprendendo aqui a mexer nos botões. E eu quero mandar um abraço a você do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Nós temos alunos no Rio de Janeiro. É isso mesmo. É o nosso irmão em Cristo Jesus, Jefferson Altino do Nascimento. É isso mesmo. Ele estuda online conosco. Se você quiser estudar com a gente, chama no telefone, no WhatsApp 11 921410695. É isso aí, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Quero mandar um abraço também a você do Rio Grande do Norte. Alô, pastor do Rio Grande do Norte, isso mesmo, nosso pastor Leandro Santos, do Rio Grande do Norte, é irmão da nossa pastora Jusilene Santos, daqui de São Paulo. Pastora Jusilene, são 10 horas 13 minutos. Walter Galdino, tem como você colocar um louvor aí para nós aí, Walter? E enquanto isso eu vou mandando um abraço aqui para nossa pastora Cleide lá de Portugal. Alô, você de Portugal. Isso mesmo, pastora Cleide, que tem a igreja aqui em São Paulo, no Brasil. É isso mesmo, e nós vamos estar dando estudo bíblico na igreja da nossa pastora Cleide de Oliveira. Quero que Deus abençoe a nossa pastora Cleide de Oliveira. É, mulher guerreira, isso mesmo, ela está em Portugal fazendo missões. Enquanto ela está em Portugal fazendo missões, a igreja dela está aqui, fazendo missões aqui também, pregando o evangelho do reino. Isso mesmo, Walter Galdino está vendo aqui para colocar um louvor, para me dedicar a você que está ligadinho aí conosco. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Vão mandando aí a mensagem aí, ó. Vão mandando mensagem da onde você é, da onde você está assistindo o nosso programa. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo para todo o Brasil, diretamente aqui da Avenida Comendador Santana. Isso mesmo. Estamos aqui diretamente da Avenida Comendador Santana. Enquanto isso, vão mandando aí a mensagem de vocês. E nós vamos colocar um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Isso mesmo. Olha aí, Walter dos Reis Galdino tá aí, ligadinho aí conosco. Vamos de louvor. Tem como colocar um louvor aí, Walter? Isso, ele tá aqui colocando aqui. Daqui a pouco, enquanto isso, eu vou compartilhando aqui para os nossos irmãos que querem assistir o programa. É isso mesmo. Vamos aqui falar aqui, ó, da nossa escola de teologia. Nós temos curso básico, médio, também bacharel. A você que quer fazer conosco o nosso curso de teologia, é só falar conosco pelo telefone operadora 11 92141 0695, isso mesmo.
Estuda conosco aqui na nossa Escola de Teologia Sistemática. Enquanto isso, nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Alô, família S, quero mandar um abraço para a família S, pastora, a nossa pastora, isso mesmo, os pastores aí da família S. Vamos de louvor, tá colocando louvor, Walter, conseguiu? Isso, e daqui a pouquinho nós vamos aí ouvir um louvor, família S, Suzy Laís, alô, pastora Suzy Laís, isso mesmo. Vamos, estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos de louvor. Muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo. Em questão de segundos, eu fui atingida e sequência eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim, é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não salta, nós vamos lutar. Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim, é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar.
nada pra te lembrar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia na vontade. É isso aí, estamos ao vivo. Olha a pastora Mari de Oliveira ligadinha aí conosco. Agora são 10 horas 21 minutos na Grande São Paulo. É isso mesmo, Walter Galdino. Walter Galdino está aqui, pastora Mari, está aqui na sonoplastia. Walter Galdino está aqui conosco. O Walter está aqui, ó, trabalhando, jogando os louvores aí, ó, em nome de Jesus. Walter, joga aí na tela aqui, ó. Isso mesmo, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Agora são 10 horas 21 minutos na Grande São Paulo. Estamos ao vivo para todo o Brasil. São 10 horas 22 minutos. Sueli Ariede está aí conosco. Alô, pastora Sueli. Aumenta o volume aí, tá? O volume está aumentado aí? Isso mesmo. Estamos ao vivo para todo o Brasil. 10 horas 22 minutos na Grande São Paulo. Isso mesmo, estamos ao vivo. Vamos colocar o volume aí. Isso mesmo, são 10 horas 22 minutos. Estamos ao vivo. Quero mandar um abraço. Isso, tá saindo a voz. Agora tá ok. Walter Galdino está aqui conosco na sonoplastia. São 10 horas 22 minutos. Quero deixar um versículo para você. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na adversidade. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Caiu a live, pastora Daniela? Ah, tá bom, então nós estamos ao vivo. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na adversidade. É isso mesmo, o Salmo diz isso. Deus é o nosso refúgio. Estamos ao vivo, estamos com um pouquinho de problema técnico, mas nós já estamos aqui arrumando. Pastora Mari de Oliveira está ligadinha aí conosco. 10 horas 23 minutos. São 10h23. Daniela Lima também está ligadinha. Quero mandar um abraço ao Instituto Vasconcelos. Isso mesmo. Clínica Valente de Davi. Alô, Clínica Valente de Davi. Se você tem alguém com problema de dependência química, Clínica Valente de Davi está aqui para resolver. Só ligar no telefone operadora 11 921410695 e nós encaminhamos. Vamos tratar, vamos cuidar. Isso mesmo, pastora Daniela Lima está aqui conosco. Pastora Lia está aí ligadinha. Lia Souza, alô, pastora Lia Souza. Pastora Lia, vem aqui nos nossos estúdios trazer uma palavra, pastora Lia Souza. E ela está dizendo aí, amém, glória a Deus, bom dia, pastora Lia. São 10 horas 24 minutos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastora Lia Souza. Nós estamos ao vivo, são 10 horas e 24 minutos na Grande São Paulo. Quero mandar um abraço aos nossos alunos que estudam conosco. Walter Galdino está aqui nos estúdios na sonoplastia. Os nossos irmãos em Cristo, alunos da EBC. Jefferson Altino do Nascimento, Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, Maria Eliane Batista, Sandro de Souza Santana, Maria Juscelene dos Santos, Margarida Frauzino, Felipe Monteiro. Olha aí, Walter, você conhece o Felipe, Walter?
Felipe é uma bênção. Irmã Felipe Monteiro e o Walter dos Reis Galdino. O Walter já está aqui. São 10 horas e 25 minutos. Também Elizabeth Maria Alves Bittencourt, Erison Santos de Souza, Marli Rebouça dos Santos, Reinaldo Santiago, olha aí o irmão Reinaldo, Francisco das Chagas Silva Ribeiro, Joilson de Lima Oliveira, Bianca Santos Ferreira, Genésio Santos da Silva, Ana Paula, Nair Mariano, Daniela Gomes, Nildilene Costa, José Leandro dos Santos, Tatiane Silva Ferreira. São alguns dos nossos alunos que estudam conosco. 10 horas e 26 minutos na Grande São Paulo. Eu quero mandar um abraço ao nosso pastor Jaime Francisco, lá de Moçambique. Alô, povo do Moçambique! É isso mesmo, Moçambique está aí ligadinho conosco. Um abraço a você de Moçambique. Quero também mandar um abraço ao povo aí do Rio de Janeiro. Alô, você também de Santa Catarina, Rafael Fernando. Ele é de Santa Catarina. Ele estuda conosco na nossa escola da Bíblia via online. Ele é a diaconisa Rosângela. Irmã Rosângela, diaconisa Rosângela é uma bênção de Deus. Também quero mandar um abraço a você aqui da Avenida Comendador Santana. Isso mesmo, o povo da Avenida Comendador Santana. A nossa escola fica localizada aqui nessa Avenida Comendador Santana. O número é 1855, sala 1, isso mesmo, em frente à Praça Clarice. Um abraço a Rebeca Santos, minha esposa Rebeca. Também ao meu filho Paulo Roberto, Abner. Alô, Brenda Santos. Também quero mandar um abraço à nossa irmã Maria Aparecida. Alô, irmã Maria Aparecida, a nossa aluna da Escola da Bíblia para Todos. Também que você nessa manhã seja agraciado com a presença de Deus. Quero dizer para você que Deus é o nosso refúgio. É a única forma de um cristão permanecer na presença de Deus é tendo Deus como refúgio, fortaleza e socorro bem presente na adversidade. Vivemos em um mundo onde o mundo é um caos. Depois da queda, Walter Galdino, depois da queda do homem, o mundo se tornou um caos. A natureza sofreu, o homem sofreu por causa da queda. E hoje nós temos um refúgio. Por isso que o salmista Davi diz que Deus é o nosso refúgio. Já pensou, Walter, se nós não tivéssemos Deus como nosso refúgio? Isso mesmo, Walter. Nós já temos uma natureza pecaminosa. Aí é onde entra Deus como refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. A graça de Deus é que nos dá a possibilidade de continuarmos na presença de Deus. Até porque a palavra graça significa favor imerecido e capacitação. O favor de Deus veio sobre nós e hoje nós estamos diante da graça de Deus para poder falar do amor de Jesus Cristo, falar que Jesus Cristo é o refúgio, é o socorro, é a fortaleza, por causa da graça de Deus. Isso mesmo, a graça de Deus. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus sobre nossas vidas. Quero mandar um abraço ao pastor Renildo, também diretor dessa rádio aqui, Aliança do Bem. Nós trabalhamos juntos, eu e o pastor Renildo, dirigimos essa rádio aqui. E pela misericórdia de Deus, Deus nos presenteou com essa rádio, junto com o pastor Renildo. Isso mesmo, essa rádio existe porque Deus é poderoso e abençoou meu irmão e nós trabalhamos junto aqui nessa rádio. Um abraço a todos da Clínica Valente de Davi, é isso mesmo. Se você tem alguém com problema de dependência química, liga na operadora 11 92141 0695, é o telefone, isso mesmo, liga nesse telefone. E nós estamos localizados a nossa escola aqui na Avenida Comendador Santana, 1855. E a nossa escola, nós fornecemos curso médio, básico e também bacharel.
Se você quiser estudar online, liga nesse telefone que eu acabei de falar. Me chama no WhatsApp que nós vamos enviar para você o vídeo da aula e também o material em PDF. Uma vez por semana nós colocamos a aula no ar para você assistir. Pastora Daniela, coloca um louvor aí junto com o Walter Galdino. Vamos de louvor. Enquanto isso, nós estamos aqui diretamente da Avenida Comendador Santana, 1855, juntamente com a nossa equipe de alunos e professores na nossa Escola da Bíblia para Todos. Muita gente aí, Ronaldo Santana, estamos aqui no Ceará. Alô, Ronaldo! Olha, eu tenho um irmão chamado Ronaldo. E o nosso irmão aí, Ronaldo, também aí diretamente do Ceará. Você do Ceará, um abraço a todos. Vamos tocar o louvor e eu dedico a você, meu irmão Ronaldo. Ronaldo Santana. Um dia difícil, uma ajuda do alto eu sei que é preciso. E logo as lágrimas misturam com sorriso. É que o louvor era o teu pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito
de onde quiser. É fácil trocar de dispositivo. Faça downloads automáticos para os seus vídeos favoritos estarem sempre à mão. E toque vídeos com a tela bloqueada ou enquanto usa outros apps. Descubra muito mais com o Premium. Faça o teste grátis por 1 mês. O caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz. Deus te dá escape, livramento. Deus está hoje mudando destinos e mudando decretos nessa noite. Você que veio com um diagnóstico de morte do médico, um diagnóstico do impossível, assim como um dia eu tinha. Disseram que eu não podia ter filhos, eu era aquela que disseram que não podia ter filhos. E o Senhor abriu a minha amada e Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele tira do lixo, do monturo e coloca para se aceitar com príncipes. Ele muda a história. Lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai subir. Não tem alguém comigo? Se queres, verás a glória de Deus. Maravilha! É isso aí, estamos ao vivo. Olha a nossa pastora Lia Souza, Margot Frauzino, nossa irmã Margarida. Isso mesmo, estamos ao vivo para todo o Brasil. É muita gente participando ao vivo. Tá tudo bem, pastora Lia Souza? Tá tudo bem, irmã Margarida, Margot Frauzino. Reinaldo Santana do Ceará, tá tudo bem, meu pastor? Nossa irmã Ariede também aí, da Adsa Brasil, também tá assistindo. Alô, família Ariede! Muita gente ligadinha aí conosco ao vivo. Agora são 10h38 na Grande São Paulo. E eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão ligadinhos. No Momento EBT, estamos ao vivo com a nossa programação. É isso mesmo. Tira o som do fundo. Já tirou? É isso aí, são 10h38, beleza. Agora nós vamos para o momento da palavra de Deus. Joga um fundo musical bem baixinho aí, Walter Galdino, que agora nós vamos falar da palavra de Deus. Lia Souza tá ligadinha aí, muita gente ligadinho. Ronaldo Santana do Ceará, você do Ceará, que Deus abençoe. Vamos para o momento da palavra de Deus. Já colocou o fundo aí, meu garoto? Isso, o momento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, olha no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, Marcos 14, versículo de número 27, fala sobre Pedro. Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus: todos vós essa noite vos escandalizarão por mim, porque está escrito: farei o pastor e as ovelhas se dissiparão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: na verdade te digo hoje, nesta noite, antes que o galo cante três vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus está falando aqui sobre a morte dele. E Jesus, ele escuta de Pedro dizendo, Jesus está falando que muitos iriam se escandalizar. E Pedro fala: eu jamais vou me escandalizar do Senhor. E Jesus chega para Pedro e fala: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Olha que coisa extraordinária. Então, quando nós sabemos que Pedro, ele negou Jesus Cristo. Pedro, no momento que Jesus estava sendo levado para ser
sacrificado de noite. Quando as mulheres, as criadas, vê Pedro e fala: olha, ele deve ser um deles, parece com ele. E Pedro falou que nunca conheceu Jesus Cristo. Eu não conheço esse homem. Aí se cumpre a palavra de Jesus, dizendo que Pedro negaria ele antes que o galo cantasse 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Foi o que aconteceu. Por 3 momentos, as pessoas perguntaram se Pedro era o Cristo ou se fazia parte do povo de Jesus. E Pedro negou, falou que não, que nem conhecia quem era esse homem. O que nós vemos hoje é que muitas vezes podemos negar Jesus Cristo no momento da dificuldade. Quantas pessoas negam? Quando as pessoas se verem diante da necessidade, de uma dificuldade, de um perigo, elas negam o reino de Jesus Cristo e retrocedem. Porque muitas pessoas pensam que o reino de Deus é comida e bebida, e não é. O reino de Deus é alegria no espírito. Mas também o reino de Deus tem várias consequências. Tem luta, tem batalha. Não é fácil o reino de Deus. E Pedro, quando viu o momento daquele momento de perigo, porque Pedro achou que iam levar ele preso também, Pedro negou. Estamos no mesmo barco. Nós temos que defender o cristianismo. Nós temos que pregar o reino de Deus a toda criatura, porque essa missão Jesus comissionou para a igreja dele. É nós, como igreja, temos que pregar o evangelho do reino, porque isso foi confiado a nós. E nós não temos que recuar. E quando nós recuamos, significa que nós estamos negando o reino de Cristo. Nós estamos negando o reino de Deus. Quantas vezes já pensei em parar, quantas vezes, mas nós temos que ter na consciência que esse foi um chamado e nós não devemos retroceder. Tem um texto na Bíblia que diz: fala para os tímidos e covardes que volte. Então Jesus Cristo, ele comissionou eu e você para que nós possamos pregar, falar de Jesus, ensinar, pregar, falar, anunciar o reino de Deus, testemunhar de Jesus, dar um bom exemplo como cristão, falar a verdade, ser sincero, andar na presença de Deus, orar, meditar na palavra de Deus. E aí nós estamos infiltrados dentro desse reino poderoso, e aí nós pregamos o evangelho. Pedro, muitos crucificam Pedro porque Pedro negou, mas Pedro estava ali num momento de dificuldade muito grande. E Jesus falou: Pedro, tu vai me negar. E aí ele negou mesmo. Pedro negou Jesus. Devemos saber de uma coisa: o momento que Pedro negou Jesus, a pessoa do Espírito Santo não tinha descido ainda para poder dar força, dar graça, dar poder. A morte de Jesus tinha que acontecer. Se Pedro talvez não negasse Jesus, quem sabe aquelas pessoas prenderiam preso, crucificaria preso no lugar de Jesus. Mas a profecia veio que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seria levado para o matadouro, sem abrir a sua boca, e seria sacrificado. As profecias já veio lá do Antigo Testamento. O livro de Isaías fala tudo sobre o reino messiânico. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, e como cordeiro mudo não abriu a sua boca. E a Bíblia diz que ele foi sacrificado por amor a nós. Mas a gente tem que saber de uma coisa, meus amados: quando nós temos a missão de pregar o reino com poder e autoridade, cheio do Espírito Santo, nós não podemos negar, porque nós temos a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que se encarrega em nos ensinar as Escrituras. É o Espírito Santo que se encarrega em nos dar a revelação. Olha o que Paulo diz: estou indo para Jerusalém, a não ser que o Espírito Santo de Deus me revela prisões e tribulações. Então o Espírito Santo de Deus já revela as lutas que nós vamos passar. Porque Deus, o reino de Deus é um reino transparente. Deus não deixa ninguém enganado. Deus, ele revela, ele fala.
através da palavra, Ele revela através dos seus profetas, Ele revela através, Ele fala, usa pessoas para poder falar conosco. Então nós estamos dentro de um reino poderoso. O reino de Deus é o reino poderoso. É um reino cheio de alegria, de graça, de poder. Um reino cheio de luta, mas também de vitória também. Porque Jesus já venceu na cruz. O maior inimigo das nossas almas, Jesus venceu na cruz. E a Bíblia diz que nós temos essa luta contra os nossos adversários também. Mas Jesus deixou para nós, para nos garantir a vitória, através da pessoa de Cristo na cruz, e também da pessoa do Espírito Santo, nos dando sabedoria, ousadia, nos dando a capacitação de pregar o reino de Deus, e libertar pessoas que estão cativas, que estão aprisionadas por correntes diabólicas. O ensino liberta, a pregação liberta. Tem pessoas que têm o dom de pregar sobre libertação. Tem pessoas que trabalham na área da libertação. Tem outros que já trabalham na área do ensino. Já tem outros que trabalham no reino na área da pregação. E tudo isso aí faz parte do reino. Por isso que Paulo diz, né, que Deus deu os dons, um para pastores, outro para evangelistas, outro para profetas, outros para dom de ciência, outros para o dom de sabedoria. Tudo isso faz parte do reino. Quem trabalha no reino da libertação é um trabalho glorioso, mas também é um trabalho de luta. Quem trabalha na área do ensino também é um trabalho glorioso, mas também não é fácil. Por isso que Paulo diz, ninguém queira ser mestre. Há muito que é dado, muito também é cobrado. Então tudo isso faz parte do reino de Deus. E nós, como nós vemos aqui Pedro negando a Jesus 3 vezes, não é que Pedro foi covarde, é que tinha que acontecer. É que Pedro tinha que negar Jesus mesmo. Jesus falou, tu vai me negar 3 vezes, porque o homem não conhece o homem mesmo. Pedro achava que jamais negaria Jesus, mas Jesus falou, tu vai me negar. Por isso que o reino de Deus é um reino transparente. Jesus trabalha com transparência, com sinceridade. Mas Pedro não foi um fracasso. Pedro negou, mas Pedro, quando Jesus apareceu com ele na praia, Pedro estava pescando e Jesus falou, lançai a rede pelo lado direito, e Pedro lançou. E quando Pedro lançou a rede, que veio aqueles peixes, enormes peixes, grande quantidade de peixe, que a rede quase se rompia. Então Pedro entendeu que aquela voz que mandou ele lançar a rede pelo lado direito, Pedro percebeu que ali era a voz do Cristo, aquele o qual ele negou e morreu e foi ressuscitado, e agora apareceu para Pedro pescando. E aí Jesus chega para Pedro e faz uma pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu de novo, Jesus, sim, eu te amo. Jesus perguntou pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro lembrou das 3 vezes que ele negou e ficou triste. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala para Pedro, aquele que negou, então apacenta as minhas ovelhas. Deus não guarda mágoa de ninguém. Simplesmente Jesus Cristo investiu na vida de Pedro, porque sabia que Pedro seria um instrumento poderoso no reino de Deus. Pedro negou, Jesus estava com Pedro ali naquela noite para ser sacrificado, mas agora Jesus ressuscitado aparece para Pedro e fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não se dá um cargo de pastor, de liderança para alguém em quem ele não confia. Jesus falou para Pedro apacentar as ovelhas, porque Jesus acreditava no potencial de Pedro. Mesmo sabendo que o homem é limitado, Deus confia no homem, dá para ele poder para poder liderar, para poder pregar o evangelho, para poder cuidar das coisas espirituais de Deus. Imagina se Deus não confiasse em ninguém, quem ia pastorear, quem ia pregar, quem ia evangelizar,
quem ia cuidar da igreja. Então Jesus, ele dá a missão para Pedro. Pedro, você vai ser o líder da igreja. A igreja da nova aliança, da era da graça. É você, Pedro, que vai ser o pastor da igreja. Da igreja de Atos dos Apóstolos, aquela igreja maravilhosa, a qual todos eram em comum, né? Repartiam o pão. Era uma igreja que se preocupava com aqueles necessitados. A Bíblia diz que a igreja de Atos dos Apóstolos, o povo vendia suas propriedades para ajudar os crentes mais fracos financeiramente. E é o Pedro que era o líder dessa igreja. Pedro negou sim, mas aí Jesus pergunta 3 vezes. Pedro nega 3 vezes e Jesus pergunta 3 vezes. Tu me ama? Tu me ama? Tu me ama? Então se tu me ama, então você tem capacidade de apacentar a minha igreja. Negar Jesus, todos nós negamos um dia. Mas mesmo sabendo diante da negação, Jesus confia e dá para nós a responsabilidade de fazer parte desse reino. Negamos porque muitas vezes somos fracos, mas Paulo diz assim: quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não existe Superman, super-homem, existem homens com limitações, mas que buscam a presença daquele que não tem limitação, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Cristo ressurreto, que venceu a morte e venceu o inferno e venceu o império das trevas. O homem sim é limitado, mas o Deus o qual nós servimos não, ele não tem limite. É um Deus que age em favor daqueles que o amam. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Se aqui na terra Deus já nos enche de bênção, de paz, de alegria, de amor, imagine o que Ele tem preparado na eternidade para nós. A eternidade, o Apocalipse diz que na eternidade existem ruas de ouro e que existem muros de jaspis. As ruas são de ouro. Imagine você e eu pisarmos nessas ruas de ouro. O ouro não vai ter para nós sentido nenhum, porque o maior sentido para nós é a presença de Deus. Enquanto o ser humano, Walter Galdino, aqui na terra, briga por alguma grama de ouro, lá na eternidade nós vamos pisar, andar em ruas de ouro. Porque lá não vai ter ganância, desejo de roubar o ouro do céu para vender. Lá não existe nada disso, existe a presença de Deus, e ruas de ouro e muros de jaspe. Enquanto aqui na terra o ser humano luta por coisas humanas e terrenas, lá na eternidade nós vamos pisar em ruas de ouro. Os muros dessas ruas são de jaspe. Você sabe o que é jaspe? São muros de cristais, meus irmãos. Olha o que Deus tem preparado para nós. Por isso que a Bíblia diz: o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos não ouviu, o que os nossos olhos não viu, o nosso ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa maravilhosa. Pedro negou, mas Pedro foi cheio do Espírito Santo. E até a sombra de Pedro, quando passava, curava os paralíticos. Pessoas eram libertas. Pessoas eram transformadas pelo poder de Deus que estava sobre a vida de Pedro. O Espírito Santo se apoderou desse homem. E nunca mais Pedro negou a Cristo. Pedro morreu crucificado em uma cruz de cabeça para baixo. Tudo isso por amor ao reino. Pedro negou lá atrás, mas agora Pedro está cheio do Espírito, ganhando almas para o reino. A Bíblia diz que um sermão de Pedro ganhou mais de 3.000 almas. Só um sermão, olha que coisa. Esse homem foi cheio da presença de Deus. O que eu quero dizer, irmão, é que diante das nossas limitações, que às vezes negamos, isso não quer dizer que um dia Deus não vai nos capacitar para ser cheio do Espírito Santo e pregar e ganhar almas para o reino de Deus. O importante é reconhecer que erramos. E quando reconhecemos, aí Deus derrama a graça e aí nós caminhamos na presença de Deus. Está aí a palavra de Deus, são 10 horas.
55 minutos. Ronaldo Santana, paz do Senhor, meu irmão. Muita gente ligadinho aí. Esse foi o nosso programa Momento EBT. Vai mandando aí a sua mensagem. São 10 horas e 56 minutos. Quem tá aí ao vivo conosco? Muita gente, irmã Margarida. Isso, tem muita gente ligadinha. Eu quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Jefferson Altino do Nascimento, Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, Maria Eliane dos Santos, também Sandro de Souza, Maria Juscelene, e também a nossa irmã Marli Rebouça, Elizabeth, Marivanda, a nossa irmã Mari. Alô, irmã Mari. E aí tá alguns dos nossos alunos. A irmã Mari diz assim: amanhã irei fazer uma visita na rádio Pastor Roberto. Eita glória, amanhã tem a irmã Mari. Hoje teve Walter dos Reis Galdino. E amanhã tem a nossa querida pastora Mari. Estamos esperando a irmã Mari. Nosso programa começa às 10 horas da manhã. E amanhã espera a irmã Mari aqui, hein? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. São 10 horas e 57 minutos e nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Quero te informar que a nossa Escola de Teologia Sistemática fica aqui na Avenida Comendador Santana, 1855. Olha aqui o certificado e credencial de teólogo, nível médio avançado. Se você quiser estudar conosco, é só você chamar na operadora 11 921410695 e aí a gente faz a sua matrícula aqui na nossa central e nós enviamos para você o vídeo da aula, do assunto, da grade, do nosso certificado, e também nós enviamos o material em PDF pelo WhatsApp. Você toda semana vai ter uma aula diretamente aqui dos nossos estúdios Aliança do Bem. Então, se você quiser estudar conosco, é só chamar no WhatsApp 11921410695. Jefferson Altino do Nascimento, ele mora no Rio de Janeiro, estuda conosco online. Também nós temos gente da Bahia, nossa pastora Genilda Marques de Ilhéus, estuda conosco online. Também o Rafael e a diaconisa Rosângela estuda também conosco online. Eles moram em Santa Catarina. E nós temos também gente do Rio Grande do Norte, nós temos gente da Bahia, do Rio de Janeiro e também de Santa Catarina, muitos lugares do nosso Brasil. E nós temos alunos também em Portugal. Pastora Cleide de Oliveira estuda conosco. E chegou o momento final, momento EBT. Vamos orar. Eu vou agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso que nós estamos na tua presença. Pai querido, nos cubra com o sangue de Jesus e nos dê graça, Senhor, a continuar na tua presença. Essa foi a mensagem, Senhor, de um homem que te negou 3 vezes. E por 3 vezes o Senhor perguntou para ela se ela te amava. E ela falou: eu te amo. E aí o Senhor colocou nas mãos dele o poder de ministrar, de dirigir e também de liderar a igreja da Era da Graça, chamado apóstolo Pedro. Senhor, mesmo assim o Senhor confia naqueles que acreditam no teu poder e que entregou a vida nas tuas mãos. Eu te agradeço pela vida dos alunos da Escola da Bíblia para Todos e a todos os nossos irmãos em Cristo de todo esse Brasil e de fora do Brasil. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. São 11 horas em ponto e amanhã nós estamos aqui com a pastora Mari de Oliveira. Amanhã estamos de volta a partir das 10 horas da manhã. Walter Galdino, obrigado. E nós vamos embora e amanhã nós voltamos. Amém.